Olá, seja muito bem-vinda ao devocional Vida no Secreto. E hoje nós vamos conversar um pouquinho, já fiz aqui as minhas anotações para nós meditarmos na palavra de Deus e também pensarmos um pouco sobre esse tema. Sinais do esfriamento espiritual e como vencê-lo. Nós sabemos que muitas pessoas têm passado um esfriamento espiritual. Pessoas que antigamente buscavam ao Senhor, mas que com o passar dos anos, as circunstâncias, os problemas acabaram se esfriando e desanimando na sua fé. Mas o esfriamento espiritual não pode paralisar você. Você precisa saber quais são as causas e como vencer o esfriamento espiritual e se voltar novamente ao Senhor. Para isso, eu gostaria de ler, para nós iniciarmos aqui, um versículo que está em Apocalipse, capítulo 2. Foi uma carta à igreja de Éfeso. E no verso 5 diz assim: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Nós precisamos diariamente nos lembrar de onde nós caímos, em qual momento da nossa vida nós deixamos de praticar as disciplinas espirituais, nós deixamos de buscar ao Senhor com amor de todo o coração. Nós precisamos nos lembrar e deve ser todos os dias. Então agora nós vamos ver 4 sinais do esfriamento espiritual. O primeiro deles é não sentir vontade de orar e de ler a Bíblia. Isso pode acontecer com você se você estiver passando por um esfriamento espiritual. Você não vai ter vontade de orar e muito menos de ler a palavra de Deus. Isso não é normal. Nós temos que ter o desejo do nosso coração de buscarmos a Deus, de orar, de ler a sua palavra, de meditar nas escrituras de dia, de noite. Nós temos que nos apegar a ela. E se você não está tendo esse desejo, alguma coisa está errada. Segundo sinal, não sentir o desejo de buscar a Deus e não mais senti-lo. Durante os seus dias, você não tem mais a vontade de buscar ao Senhor. Você não tem mais a vontade de se achegar a Deus. E então você não sente mais Ele, né? Você não sente mais a presença de Deus. E isso é um sinal de esfriamento espiritual. Se isso está acontecendo com você, não ache que isso é normal, pois não é normal. Terceiro sinal, se sentir atraído pelas coisas do mundo. A palavra do Senhor, ela nos encoraja a nós nos afastarmos das coisas deste mundo, pois aquele que se torna amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então, se você está se sentindo atraída pelas coisas deste mundo, isso também não é normal, é um dos sinais do esfriamento espiritual. O quarto sinal, fazer o que precisa fazer mecanicamente. Às vezes você até vai à igreja, mas isso já se tornou um hábito, uma rotina para você. Você vai, você ora, você ouve a palavra, mas depois quando você volta para o seu dia a dia, você está se sentindo fria, você não consegue aplicar aquela palavra na sua vida. Isso é um sinal de esfriamento espiritual. Mas o que nós precisamos fazer para que essa frieza espiritual que possa ter acometido aí a sua vida, o seu coração, ela vá embora e você possa voltar aí a sentir a presença de Deus, o prazer de estar na casa de Deus, o prazer de orar, o prazer de ler a Bíblia. O que nós precisamos fazer quando nós identificarmos que nós estamos passando por um período de frieza espiritual? Bom, o que causa, primeiramente, a frieza espiritual, para que nós possamos entender o que fazer, nós precisamos identificar algumas coisas antes disso.
Então, o que causa frieza espiritual? São práticas pecaminosas, são decepções com lideranças, falta de contato com o ensino da palavra de Deus, excesso de trabalho, consumo excessivo de conteúdo negativo e falta de tempo com Deus. Essas coisas que eu citei aqui pode te causar uma frieza espiritual e você precisa ter esse conhecimento, você precisa olhar para a sua vida e ver se alguma dessas coisas que eu citei aqui não está em excesso na sua vida ou está te atraindo. Nós precisamos nos analisar e olhar para a nossa vida e identificar, pois somente se nós mesmas fizermos isso, né? O Espírito Santo, ele vai nos ajudar, vai nos direcionar como nós vamos sair dessa frieza espiritual. Então aqui vai alguns pontos que nós precisamos fazer para sair dessa frieza. A primeira coisa é buscar novamente a comunhão com Deus. Mesmo que você esteja indo na igreja, mas você não esteja mais sentindo a presença do Senhor, você precisa na sua casa. Gente, o nosso lar, nossa casa, o nosso ambiente de paz, o nosso ambiente onde nós vamos atrair a presença do Senhor, é no nosso lar. Então busque novamente a comunhão com Deus, a comunhão com o Espírito Santo. E essa comunhão começa aí na sua casa. 2. Leia a Bíblia. Nós precisamos ler a palavra de Deus. A Bíblia, ela está aqui exposta para que nós venhamos ler e então aprender o que Deus nos deixou, os mandamentos, os estatutos. E aí sim, aplicar em nossa vida. Então leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Você precisa também orar. Você precisa ter hábito de todos os dias você orar, você conversar com Deus, você expor seu coração, você falar das suas emoções, dos seus sonhos, dos seus objetivos, também das suas fraquezas, das suas falhas. Tenha o hábito de orar. Tenha o hábito de jejuar. Tire algo que é importante para você, mas que tem roubado tempo. E muitas das vezes as pessoas falam, mas como eu vou jejuar? Às vezes eu vou ter que tirar alguma comida. Sim, você pode tirar um alimento, mas você também pode tirar algo que está te tirando da presença de Deus. Hoje nós vemos aí como nós consumimos as redes sociais, né? Então você pode diminuir o seu tempo na rede social, você pode se abster um tempo, enfim, o Espírito Santo que vai colocar no seu coração o que você deve fazer. Mas não deixe de jejuar. O jejum, ele vai fazer com que o teu espírito fique mais sensível ao Espírito de Deus, diminuindo a sua carne. E por último, participe dos cultos. A palavra do Senhor diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. E quando nós encontramos os nossos irmãos, nós vamos à casa do Senhor, à igreja. Lá nós vamos estar em comunhão com o corpo de Cristo. Fora dele também. Mas é importante nós estarmos em comunhão na igreja, participando dos cultos, servindo no que for preciso e necessário, ativando o nosso chamado, participando da Santa Ceia e buscando uma vida de santidade. Então, não deixe a frieza espiritual tomar conta de você. Pelo contrário, se autoanalise, veja se você tem alguns desses sinais em você e se você tiver, volte as primeiras obras. Assim como nós começamos esse vídeo com um versículo que nós precisamos ver onde nós caímos e voltarmos às primeiras obras. Volte o quanto antes, porque Deus, ele tem um propósito na vida de cada pessoa. Deus tem um propósito na sua vida, mas você precisa estar alinhada com a palavra, você precisa estar alinhada com o propósito de Deus para você viver ele. Amém? Que Deus abençoe você, abençoe o seu dia, mais uma manhã aqui juntas e nos vemos no próximo Devocional Vida no Secreto. Deus abençoe.